data de 1868, a Revolução Meiji pôs fim ao governo Tokugawa. O Japão deixou de ser um estado feudal e passou a ser um estado moderno. A economia, baseada quase exclusivamente na agricultura, passou a ser manufatureira e industrial, o que levou muitos camponeses ao abandono do campo em busca das cidades. Com o rápido aumento da população, a situação socioeconômica tornou a imigração uma necessidade. Por diversos motivos, os países tradicionalmente receptores da mão de obra japonesa começaram a fechar suas portas. Em 1905, os japoneses eram discriminados nos Estados Unidos, perseguidos no Canadá e proibidos de entrar na Austrália. Nessa ocasião, o Brasil ocupava um lugar de destaque no mercado internacional de café. Entretanto, em 1896, os preços começaram a cair e os estoques a aumentar. A substituição do braço escravo pelo do imigrante europeu trouxe a instabilidade de mão de obra para as fazendas de café, visto que o trabalhador assalariado não estava mais preso e, nas primeiras dificuldades, abandonou a lavoura em busca de situação mais favorável. Com o término da crise em 1900, os fazendeiros, diante da escassez de mão de obra, passaram a lutar para que chegassem ao Brasil novos imigrantes. Foi em 18 de junho de 1908 que chegou ao Porto de Santos o Kasato Maru, navio que trouxe 165 famílias de japoneses. A grande parte desses imigrantes era formada por camponeses de regiões pobres do norte e sul do Japão, que vieram trabalhar nas prósperas fazendas de café do oeste do estado de São Paulo. O começo da imigração foi um período difícil, pois os japoneses se depararam com muitas dificuldades. A língua é diferente, os costumes, a religião, o clima, a alimentação e até mesmo o preconceito tornaram-se barreiras à integração dos nipônicos aqui no Brasil. Muitas famílias tentavam retornar ao país de origem, porém eram impedidas pelos fazendeiros que as obrigavam a cumprir o contrato de trabalho, que geralmente era desfavorável aos japoneses. Mesmo assim, eles venceram estes problemas e prosperaram. Hoje, existem no Brasil aproximadamente 1,5 milhão de japoneses e descendentes. A maioria dessas pessoas vive em São Paulo, onde criaram o bairro da Liberdade, que representa o marco da presença japonesa na cidade. A primeira geração é aquela nascida no Japão e que veio para o Brasil, chamada também de Iseis. A segunda geração são os filhos dos imigrantes que vieram para o Brasil. Esses são chamados de Nisei. A terceira geração são os netos dos japoneses. Já esses são os Sanseis. E por último, a quarta geração, que são os bisnetos dos japoneses. Esses são chamados de Ionseis e são em sua maioria adolescentes e jovens. Com o decorrer dos anos, foi acontecendo a miscigenação dos japoneses e brasileiros. O exemplo disso é que os traços mestiços predominam essa nova geração. Isso também está influenciando na perda de algumas culturas. Por exemplo, a maioria sabe falar pouco ou nada da língua japonesa. Os imigrantes, assim como a maioria dos japoneses, eram budistas e shintoístas. Nas colônias japonesas, houve a forte presença de padres brasileiros para catequizar os imigrantes. O casamento com pessoas católicas também contribuiu para o crescimento dessa religião na comunidade. Hoje, 60% dos descendentes de japoneses no Brasil são católicos. No Brasil e em muitos outros países, há muito preconceito com imigrantes. Antigamente, o japonês tinha preconceito com os brasileiros, porque não queria ver seus filhos casados com brasileiros, pois mudaria muito os traços físicos. Agora, há muito preconceito quando os brasileiros vão para o Japão. Tem que deixar seus filhos em uma escola. Muitas crianças têm os cabelos claros. Os japoneses discriminam essas crianças, pois não adotam o padrão da escola, cabelo preto. Muitas das crianças tingem o cabelo ou até mesmo para de estudar. No Brasil, tem discriminação com os japoneses por causa dos traços orientais, olho puxado, fazendo brincadeiras e piadas de mau gosto com abre o olho japonês. Imitam o dialeto japonês, trocando o R por L. As refeições tradicionais recebem seu nome de acordo com o número de acompanhamentos que vem junto do arroz e da sopa. O café da manhã é constituído de sopa de pasta de soja, arroz e algum legume em conserva.
Como o Japão é uma nação insular, seu povo consome muitos frutos do mar. Mesmo não sendo conhecido como um país que come muita carne, poucos se consideram vegetarianos. Muitos japoneses desistiram de comer insetos, mas em algumas regiões, gafanhotos e larvas de abelha não são pratos incomuns. Os pratos japoneses mais conhecidos no Brasil é o sushi, sashimi, yakisoba e soba. Os japoneses sempre se destacaram em esportes que exigem raciocínio, rapidez e estratégia. Há 100 anos, quando desembarcaram no Brasil, trouxeram com eles algumas modalidades tradicionalmente conhecidas como Sumô, judô, karatê, kendo e beisebol. E o seu pai, ele tinha quantos anos? Como que era o nome dele? Como que funcionava o sistema, assim, quando ele veio, casou? Tinha alguma regra para casar? Assim, na época, os japoneses tinham uma cultura em que os pais arrumavam casamento para os seus filhos. E tinha um tal de acordo que na prática seria padrinho, então ele levava o rapaz para conhecer a moça. E a moça praticamente era obrigada a casar com o rapaz escolhido para ela. E a senhora teve a oportunidade de visitar o lugar onde teve o bombardeio da Segunda Guerra? Ah, sim. Conheci Hiroshima e Nagasaki, onde foi bombardeado em 1945, onde o Japão realmente se rendeu para os Estados Unidos com um bombardeio de milhares de pessoas mortas. Então foi um lugar muito triste que preserva até hoje e tem a igreja que foi bombardeada, então permanece, conservou até hoje, onde foi bombardeada. E em Nagasaki também visitei uma igreja, é uma cidade, praticamente foi a única cidade que viu uma igreja católica muito bonita, onde nós fomos conhecê-la. E ali também tem vários pontos turísticos perto, ao redor da igreja. E Hiroshima, por exemplo, foi uma tragédia muito grande que tem que servir de exemplo para que nunca mais haja guerra nesse mundo. E quanto à escola que a senhora estudou, era uma escola de brasileiro? Como que eram os colegas? A senhora sofreu algum tipo de preconceito lá? A escola, na época, era só escola pública de brasileiros. Então, a gente sofreu muito, sim, por não saber falar uma palavra em português. E na época que eu entrei na escola, foi logo após a guerra. Aí teve aquele problema de japoneses que não acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra. Então, os perdedores que acreditavam que o Japão tinha perdido, então sofreu muito, próprios japoneses. E também dos brasileiros, coleguinhas brasileiros, também deixava a gente, humilhava muito com isso. O fato de que o Japão tinha perdido a guerra, de a gente ser diferente deles, de nós não sabermos falar uma palavra em português. Então isso foi muito difícil para nós. Atualmente, o Brasil é o país com a maior quantidade de japoneses fora do Japão. Plenamente integrados à cultura brasileira, contribuem para o crescimento econômico e desenvolvimento cultural de nosso país. Os japoneses trouxeram consigo a vontade de trabalhar sua arte, costumes, língua, crenças e conhecimentos que contribuíram muito para o nosso país. Juntos com portugueses, índios, africanos, italianos, espanhóis, árabes, chineses, alemães e muitos outros povos, os japoneses formam este lindo painel multicultural chamado Brasil.